Hoje estamos aqui para falar sobre ataque psíquico. Você pode não saber, mas você faz isso provavelmente o dia inteiro. Então a função básica desse programa é utilizar a base que a John Fortune traz para nós, para que você possa entender o que você está fazendo e assim a gente espera você mudar a sua conduta. Para pelo menos você ter um pouco mais de consciência sobre o que você faz. E calma, todos nós fazemos isso sempre. Então o vídeo de hoje não é um vídeo moralista nem nada do gênero, é só explicando justamente como funciona um ataque psíquico e a gente pode aprender a não fazer. Nós brincávamos em off dizendo que para você entender ataque psíquico é fácil, é só saber o que é ataque e saber o que é psíquico. E depois todo o resto se resolve. Depois você junta isso e... Exatamente, você já pode ir embora. Mentira, pode ficar. Aproveita e já se inscreve no canal, dá um like. Curte, segue a gente. E para começarmos a debater sobre isso, eu vou começar pelo menos óbvio, que é a parte psíquica. E a gente retoma então um conceito que vem para nós através do hermetismo, mas que existe em várias outras culturas e linhas de pensamento, que é a ideia do universo mental. O todo é mente, né? A grande criação do universo manifesto é, em última instância, mente. E todos os outros planos, depois, de forma mais densa, vão se manifestar a partir do que acontece nesse plano mental. Então é óbvio que os ataques psíquicos, assim como todas as influenciações, elas nascem primeiro nesse plano mental. A gente pode, de maneira mais simples e didática, entender que abaixo do plano mental nós temos um plano astral, mais relacionado de forma simplificada às nossas emoções, um plano energético e, por fim, o plano físico denso, onde a gente, de fato, está na matéria e consegue agir na matéria. E, como eu disse, a influência, ela sempre existe. E a gente pode entender que todo ataque psíquico é uma influência, mas nem toda influência é um ataque psíquico. Porque, também como o Paulo trouxe na abertura, nós influenciamos e provavelmente realizamos ataques psíquicos o tempo inteiro. E nós podemos compreender que todo ataque psíquico é uma influenciação, mas nem toda influenciação é um ataque psíquico. E aí como é que a gente vai separar uma coisa da outra? De maneira didática, nós podemos entender que a influenciação que se torna um ataque psíquico tem como objetivo gerar algum mal para aquele indivíduo, ainda que o agente do ataque não tenha essa intenção, ainda que ele não saiba o que ele está fazendo, mas o resultado dessa influenciação é algo ruim. Talvez até a nível de saúde mesmo, aquela pessoa pode se sentir mal, pode ter algum problema mais grave, digamos assim, ou ela pode simplesmente ter a sua vontade subjugada. E aí a gente pode pensar que em algum momento na vida todos nós tentamos controlar alguma coisa ou alguém, controlar as coisas que estão para além daquilo que nós inicialmente temos o controle ou podemos agir. Isso já se configura um ataque, ainda que obviamente seja algo, entre aspas, mais moderado ou mais simples. E mesmo que você ache que está querendo fazer o bem para aquela pessoa, exatamente, continua sendo um ataque, você apenas não tem consciência disso. Exatamente. E a John Fortune vai trazer para a gente, a partir disso, como nós podemos, de forma também didática, estruturar os tipos de ataque para que nós entendamos primeiro o que eles são e depois, obviamente, a gente pare de utilizá-los, de fazê-los. E ela nos diz um ponto muito interessante e importante, que todo ataque psíquico, ele precisa, para ser efetivo, chegar ao nosso inconsciente. Ele precisa chegar para o que está dentro de nós. E ela traz um exemplo muito interessante da vida dela, ela dá vários desses exemplos no livro, e ela fala de um exemplo de quando ela era nova, ela tinha em torno de 19 anos, ela estava no seu primeiro emprego, e em algum momento aquele emprego parou de dar certo para ela queria sair. Mas a chefe dela era uma pessoa extremamente controladora, era uma pessoa que queria fazer com que os seus empregados permanecessem ali. E ela foi notando ao longo do tempo que não só ela não conseguia se desvencilhar, como várias pessoas ao redor dela também tinham muita dificuldade. Inclusive uma outra colega de trabalho, depois de muito tempo se desvencilhou, porque ela não foi falar diretamente com essa chefe. Ela entendeu que toda vez que ela ia não dava certo, porque a conversa delas fazia com que a empregada acreditasse que ela não conseguiria sair dali ou que ela não poderia achar uma coisa melhor na vida dela, e ela desistia, até que ela conseguiu romper com isso através de um outro caminho. E a John Fortune nos mostra que ela de fato consegue romper tendo esse contato, essa fala direta com a chefe, mas a muito custo. E nesse diálogo, dentre várias outras coisas, a chefe simplesmente tenta dizer para ela, tenta fazer com que ela acredite que ela de fato não vai conseguir ter outra coisa boa na vida,
que o plano material, que as coisas mais físicas da vida dela não vão caminhar se ela sair daquele emprego. Quer seja porque ela não tem capacidade, quer seja porque o mundo é muito competitivo, enfim, aí a gente escuta ao longo da nossa vida várias outras justificativas. Mas fato é que ela tenta inserir na sua mente, no seu subconsciente, que você não é capaz de fazer algo desvinculado daquela situação. Isso é um grande ataque. A gente pode, inclusive, pensar em situações relacionadas à família, aos filhos saindo de casa, a relacionamentos amorosos ou de amizade, onde, por vezes, com medo de perder aquela pessoa, a presença daquela pessoa, nós nos colocamos dessa maneira, ou outra pessoa se coloca dessa forma. A John Fortune vai nos dizer que isso é o ataque psíquico ou o ataque consciente, quando uma mente externa, uma mente terceira, tenta de forma consciente fazer com que você haja da maneira que ela quer. Mais uma vez, isso não significa que aquela pessoa está intencionalmente agindo para te prejudicar. Às vezes, ela só realmente está muito triste e não sabe lidar com aquela perda. E ela vai tentar fazer com que aquilo não se manifeste. Existem outros tipos de ataque, talvez esse seja o mais fácil da gente entender e da gente perceber na nossa vida, para que a gente comece a encontrar ferramentas para modificar. Quando a gente pega esse livro e a gente lê pela primeira vez, né, tanto o título dele, Autodefesa Psíquica, e o próprio texto, muitas vezes a gente pode achar que a gente está lendo uma coisa mirabolante, né? Você fala, cara, que coisa louca, que coisa não sei o quê. Mas no final das coisas é bem simples. É que a gente às vezes fantasia demais. Um ataque psíquico, ele não é, como o João disse, uma magia negra cabulosa. Ele até pode ser uma magia negra, mas não é aquela magia negra que você está imaginando de filme, com um ritual, sacrifício, isso e aquilo. Não. Pode ser feito desse jeito? Pode ser feito. Mas isso vai ser feito de uma maneira muito mais rara, porque requer muito mais recurso, muito mais esforço. Muito mais. A maioria das vezes, a estrondosa maioria das vezes, esses ataques, eles são, como o João disse, simples, sutis. São influenciações que nós estamos submetidos a todo instante. O João citou, né, ali um exemplo, mas existe um outro ataque que é muito, muito comum, e que na maioria das vezes a gente ignora, que é o autoataque psíquico, a autossugestão, né? E aqui é interessante estar falando de ataque e sugestão, entendam que todo ataque é uma sugestão, como o João disse, né? Então, quando a gente utilizar a palavra sugestão ou ataque, a gente está falando da mesma coisa. A autossugestão, ela é justamente quando a gente se auto-influencia, né? Ou seja, quando o nosso eu consciente influencia o nosso eu inconsciente ou subconsciente de alguma coisa, nesse caso, de alguma coisa ruim, de alguma coisa não legal, né? É a minha atitude de me autoconvencer de que eu não sou capaz de fazer tal coisa, de que eu não sou uma boa pessoa, de que eu não sou isso, de que eu não sou aquilo, né? De que eu sou uma pessoa ruim, de que eu começo a é um processo de autossabotagem, né? A autossugestão, nesse sentido, como um ataque, ela é uma autossabotagem e é algo que a gente faz o tempo todo. A John Fortune, no caso aqui, né, e esse é um disclaimer interessante também, ela vai deixar uma coisa bem clara que a gente precisa também que vocês entendam. O ataque psíquico, todo ataque psíquico, ele é um ataque mental, como o João falou, que pode se manifestar nos níveis mais baixos, até o nível físico, mas ele é essencialmente um ataque mental. Ele é um ataque que ele visa o nosso inconsciente. E ele só se manifesta de fato se ele atinge esse inconsciente. Se ele não atingiu esse inconsciente, ele não se manifesta. Por mais que ele possa ser percebido de outras maneiras. Ou seja, ele vai até causar alguma coisa, mas ele não vai conseguir frutificar de verdade. É como se fosse uma sementinha que a gente tenta plantar ali no inconsciente, só que ela não frutifica. Inception, né? Inception. O filme Exatamente. ajuda a entender isso. Exatamente. Só que ali ela não frutificou. Então ela pode gerar um certo burburinho, ela pode gerar um certo incômodo, mas ela não vai de fato frutificar se ela não alcançar esse subconsciente. E ela vai dizer que essa autossugestão é algo que você faz de maneira consciente contra você mesmo. Aqui, a gente deliberando entre a gente até consegue extrapolar um pouco. Essa autossugestão, né, extrapolando o que a John Fortune falou, né, não exatamente o que ela disse, mas indo um pouco além, a gente percebe que essa autossugestão ela não está restrita ao consciente do ponto de vista de que eu quero deliberadamente me sabotar, me sacanear. Não. Muitas das vezes ela, assim como o João falou, né, que às vezes a pessoa ela tá ali te prendendo através de elogios, através de coisas boas, muitas vezes a gente tem uma necessidade nossa de autopreservação,
né, e é uma coisa que ela toca bastante no livro dela, né, a necessidade de autopreservação. A nossa necessidade de autopreservação, que todo mundo tem, então, de não querer sofrer, de não querer perder, todas essas coisas, faz com que a gente, inconscientemente, nos autossabotemos. Essa autossugestão, que não é tão consciente, no nosso ponto de vista, ela acaba sendo muitas vezes até mais presente na nossa vida do que essa autossugestão consciente. E uma coisa muito interessante também, um outro ponto bastante interessante que ela nos traz, é que todo ataque psíquico, ele só se manifesta se nós abrirmos a porta. Em outras palavras, existe uma porta, só que ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. O vampiro só entra na sua casa se ele for convidado a entrar. Exatamente. Você deu um mole ali, você deixou a janela aberta, entendeu? Você fraquejou ali alguma coisa, tinha uma rachadura, ele vai lá e ele entra. Então, com isso, é óbvio que a gente não está aqui querendo, como o Paulo falou, não é uma questão moralista. Todos nós temos as nossas brechas. Nenhum de nós é uma fortaleza impenetrável, né, inexpugnável, não existe. Todos nós temos as nossas brechas, que são as brechas do ego, que está manifesto. Então a gente vai ter essas brechas. Então não se culpe no sentido de, meu Deus, eu sofri um ataque porque eu sou fraco, porque eu sou isso. Não, todo mundo tem as suas brechas. Entender que isso que a gente está falando aqui agora não é para você se penalizar, e sim para você prestar atenção nas suas brechas. Porque se você não vai conseguir minimizá-las a zero, reduzi-las a zero, para que você possa pelo menos minimizá-las o máximo que você puder. Para que você possa pelo menos ter mais atenção, saber aonde você é fraco, saber aonde o seu alicerce é mais frágil, e ali naquele ponto, se você não conseguir fortalecer ele, pelo menos cercar ele de alguma coisa. Conseguir trazer a sua atenção para aquele ponto e entender, cara, aqui é um ponto de fraqueza minha. Então aqui é por onde o ataque pode chegar. Então eu não sei de onde esse ataque vai vir. Esse ataque pode vir de todos os cantos possíveis, mas eu sei que ele vai mirar possivelmente aqui. Então, se eu conheço isso, eu vou colocar a minha consciência ali para tentar me desviar disso. Pensa em um vício, né? Pensa em qualquer vício que você possa ter, qualquer vício em qualquer coisa. Se você identificou que você tem esse vício, você já sabe que ali é uma porta de entrada. É ali que você abriu, ali é a sua janela aberta. Então, beleza. Eu ainda não consegui fechar essa minha janela completamente. Ok, mas se eu sei que é por ali, eu vou tentar evitar tudo que me leve a vivenciar aquele meu vício. Ou seja, é o cara que tem vício em bebida e evita lugares com bebida. Ele sabe que ele evitando lugares com bebida, ele não venceu o vício dele de bebida. Porque se ele tivesse vencido, ele poderia estar ali sem problema nenhum. Mas justamente por ele reconhecer aquilo, ele entende, eu preciso evitar ao máximo aquele ambiente. Evitar as situações que nós estamos mais vulneráveis, que nós fraquejamos mais, é uma forma da gente também se fortalecer para evitar que determinadas influências negativas, que determinados ataques aconteçam na nossa vida. Esse fortalecimento que a gente tem que ter, né, que vai gerar também um estudo mais no terceiro tipo de ataque, que é o ataque telepático em si, mas é interessante a gente ampliar um pouco essa base que o Patrick deu para servir de algumas ferramentas para a gente ali dentro. Né? O primeiro ponto que é interessante a gente pensar na ideia desse fortalecimento é que mesmo você sendo a pessoa mais forte do mundo do ponto de vista psíquico, você vai encontrar brechas. Provavelmente por achar que você é a pessoa mais forte do mundo. Então esse é um trabalho que é interessante a gente ter dentro dessa noção. Outro ponto, né, quando o Patrick fala sobre autossabotagem, a autossabotagem ela não é algo que você deliberadamente está querendo fazer mal para você. Né? Ele é um processo no qual o seu inconsciente está buscando aquilo que ele acha que pode ser prazeroso. Você não se auto-sabota porque você acha que, não, porque eu sou muito ruim, eu preciso penar, eu preciso fazer isso. Você está buscando, através do seu instinto de auto-sobrevivência, fazer algo que você entenda, mesmo que seja num curto prazo, mais correto, né? Ele seja correto ali para você. É claro que no médio e longo prazo ele não se mostra dessa maneira. Então, há necessidade
dar uma autossugestão, não como uma forma de um ataque, né? Embora talvez seja um ataque. É você fazer as afirmações positivas, do qual você vai trabalhar determinadas coisas, para que isso vá para o seu inconsciente, ou para o seu subconsciente, né? Como a expressão que a John Fortune utiliza, para transformar esse seu subconsciente para que ele germine em outras coisas. Porém, para você conversar com esse subconsciente, ele é uma mente um tanto quanto primitiva. Então ele não entende palavras, ele não entende coisas complexas. Você precisa fazer uso de imagens. É claro que na nossa vida nós somos acostumados a fazer uma correlação entre uma palavra e uma imagem, né? Você vai falar que uma pessoa é fraca, ela tende com o tempo criar uma autoimagem onde ela é débil, onde ela não consegue levantar alguma coisa, né? Ela vai criando essa imagem e essa imagem nutre esse subconsciente que a John Fortune fala. Mas quando a gente vai de fato para o chamado ataque telepático, esse ataque telepático, ele acaba acontecendo, obviamente, como o próprio nome diz, eu não preciso falar para a pessoa, né? Você já está num outro plano agindo, seja a gente está na presença e eu telepaticamente interajo com o ambiente, porque nós estamos em todos os planos ao mesmo tempo, então há da mesma forma que eu posso tocar no Patrick, eu posso tocar no João, né, com o meu corpo físico, eu faço isso com os meus outros corpos. Então a minha mente pode se voltar para alguém e criar imagens direcionadas a essa pessoa. Essa imagem, ela vai gerar uma influência um tanto quanto maior para outra pessoa, porque a gente está trabalhando imagem, não é ficar falando, você é muito ruim, você é muito... Não é isso. É você criar a imagem de fato que vai conversar diretamente com essa outra pessoa. E ela não necessariamente vai perceber que isso está acontecendo. Através dos mecanismos de autodefesa psíquico, que nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre isso, você vai aprender a criar mecanismos para que o seu próprio inconsciente bloqueie algumas coisas. Você cria um filtro que não deixa aquilo passar. Mas é importante que você tenha essa percepção nas suas práticas diárias. Nós vamos encontrar determinadas pessoas, né, e a própria John Fortune vai falar um pouco sobre isso, que ela destrincha melhor tipos de ataque psíquico, e ela vai falar sobre o vampirismo. O vampirismo, a gente até brincou, o vampiro só entra se você o convidar para entrar. O vampiro não é aquele que vem e suga o seu sangue, ele suga a sua energia vital. Ele pode fazer isso através de uma sugestão, ele pode fazer isso através de um ataque consciente, de fato, ele está falando alguma coisa, ou às vezes apenas pela presença. É aquela pessoa que você está do lado e você se sente esvaindo, você está se esvaindo do lado dela e você fala, cara, por que isso está acontecendo? Eu não faço ideia. É porque a mente daquela pessoa, ela vai buscar os nutrientes na mente das outras pessoas para sugar para ela, para trazer para ela essa vitalidade, e aí ela se sente bem. Ou melhor, ela acha que se sente bem. Mesmo que ela não tenha consciência disso. Mesmo que ela não tenha consciência disso. Então, por isso que é importante que a gente preste atenção nesses mecanismos. É claro que se às vezes você está do lado de uma pessoa e você não se sente bem, não significa que ela esteja te atacando. Nem significa que ela está drenando a sua energia, mesmo que de maneira inconsciente. Você precisa analisar tudo isso para saber, será que eu não me sinto bem na presença daquela pessoa? Porque existe uma sementinha no meu inconsciente que me faz ver num nível abaixo e por isso eu me sinto mal? Perceba, nem tudo é o outro. Como o Patrick falou, tudo começa na nossa porta. Nós é que abrimos a porta em um determinado momento. Então é importante você se conhecer, você saber pensar, você saber agir, você ter noção de quem você está naquele momento e de quem você é, que é algo que está por detrás de quem você está. Os nossos grupos de estudos, né, você pode ver um pouco mais em pedradeafiar.org, inclusive vir estudar com a gente, ele vai te dar esses mecanismos, né, para você começar a se pensar, a se prestar atenção em você. E a partir deste momento no qual você presta atenção em você, você consegue limitar os seus ataques psíquicos e também você cria as suas barreiras psíquicas. Lá no início do nosso vídeo, quando o João estava falando, a gente plantou uma sementinha, né, de você dando like, você se inscrevendo no canal. Bem, agora a gente espera que essa semente tenha brotado. Mas caso você não tenha feito, pode fazer agora, ainda dá tempo.
vá de maneira deliberada e dê o like, se inscreva no canal, deixe um comentário, se torne membro do canal também, né? A gente tem outras benesses para quem é membro, nós temos um grupo no WhatsApp que você pode participar, você assiste os vídeos com antecedência de 2 meses, às vezes 3 meses, você consegue ter acesso a esses vídeos. E dentro dessa prática, olha só, brincadeiras à parte, né? Que o que a gente está falando para você fazer isso é perceber que como isso nos ajuda, de fato. Né? A gente não está fazendo isso para prejudicar vocês ou não. Se você não quer dar like, tudo bem, a gente não vai ficar chateado com isso. Brincadeira, vamos não vamos não. Não vamos não. Mas isso nos ajuda, de fato, a crescer com o material, a crescer o nosso canal e mostrar para as outras pessoas que elas podem, inclusive, aprender mais sobre ataque psíquico, para que elas não se tornem pessoas que estão atacando deliberadamente os outros. É importante que a gente tenha essa noção para que a gente perceba, como o João falou lá no início, nós estamos constantemente influenciando o meio no qual nós nos encontramos. Então, se nós temos consciência de como nós agimos nesse meio, nós também temos consciência de como esse meio pode se tornar. Nós vamos, no mínimo, limitar danos, no máximo, transformar um ambiente um pouco mais harmônico. E se você quer aprender sobre essa questão do próprio ambiente te atacando, a gente vai deixar aqui um vídeo falando justamente sobre lugares que atacam, que é um parágrafozinho do livro da John Fortune que a gente pega e amplia para que você possa aprender um pouco mais. E até o próximo programa. Tchau, tchau!